Estudo Bíblico Josué 5, a celebração da Páscoa. Afinal, dentro da terra prometida, no quarto dia após a passagem do Jordão, depois da circuncisão, verso 3, o primeiro ato deles foi celebrar a Páscoa, verso 10 e capítulo 4, verso 19. No dia seguinte, cessou o maná, verso 12. Então Deus enviou o seu exército invisível a encorajar Josué para a tarefa que havia de enfrentar, versos 13 a 15. Verso 1, ouvindo todos os reis. Ver capítulo 4, verso 24 e nota em capítulo 2, verso 9. Amorreus, ver nota em capítulo 2, verso 10. Verso 2. Sob a antiga aliança, concerto, a circuncisão assinalava todo filho homem como descendente de Abraão e servo do Senhor Deus. A circuncisão concedia-lhes o direito de participar das bênçãos do concerto. Gênesis 17, 11. Era ainda um sinal da sua submissão ao concerto. Embora o povo de Deus já estivesse na terra prometida, ainda era necessário o preparo espiritual da circuncisão e da Páscoa, antes de iniciar a conquista propriamente dita. Essa era outra maneira de relembrarem por toda a vida que os israelitas pertenciam exclusivamente a Deus. A circuncisão era um rito necessário para o povo poder participar dos privilégios e das promessas da aliança feita com Abraão e seus descendentes. Gênesis 17, verso 14 e Êxodo 4, 24. Parece que os israelitas deixaram de praticar a circuncisão durante a peregrinação no deserto, mas era necessária antes de entrar em luta contra as nações pagãs. Verso 3. Gibeate Aralote, ou Outeiro dos Prepúcios, foi o nome dado ao morro onde a circuncisão foi realizada. Versos 4 a 7. Essa circuncisão era necessária porque a geração que saíra do Egito tinha caído sob o julgamento de Deus. Em sua graça, Deus estava levantando uma nova geração para si mesmo. Verso 7. A circuncisão física tinha seu significado espiritual, a circuncisão do coração. Deuteronômio 10, verso 16 e capítulo 30, verso 6. Verso 6. Terra que mana leite e mel. É uma expressão muito usada no Pentateuco e denota a fertilidade da terra da Palestina, onde abunda capim e flores para a subsistência de vacas e abelhas. Verso 8. De acordo com Êxodo 12, 44 e 48, a circuncisão, sinal da aliança, Gênesis 17, versos 10 a 14, era uma condição indispensável para participar da comida pascal. Verso 10. Verso 9. O opróbrio do Egito, isto é, a miséria e humilhação dos israelitas na escravidão no Egito. Agora que estão entrando na terra, receberão a honra de serem uma nação com terra própria entre as outras nações importantes do mundo de então. Gilgal. A palavra significa círculo de pedras, rolar, rolo. Este acampamento foi situado a meio caminho entre o Jordão e Jericó. A palavra hebraica galol é a raiz de Gilgal e significa revolver. Verso 10. Páscoa. No quarto dia após a passagem do Jordão, cabia como primeiro ato do povo celebrar a Páscoa. Capítulo 4, verso 19. Verso 12. Cessou o maná. Aqui termina um período e começa outro na história de Israel. Ao cruzar o Jordão, o povo havia entrado numa terra fértil e já não precisava ser alimentado por Deus de maneira especial, como precisou durante a sua marcha pelo deserto. Êxodo 16. Esse período de transição marcou também a entrada na terra que mana leite e mel. Deuteronômio 6, verso 3. Ao cessar o maná que Deus mandara durante 40 anos, desde que os israelitas entraram no deserto de Sim, perto do Sinai,
Êxodo 16, capítulo 16, versos 1 a 15, até entrarem na terra prometida. De forma similar, Cristo é o nosso maná espiritual durante nossa jornada no mundo, desde o dia da nossa salvação até que o vejamos face a face na Jerusalém espiritual. João 6, versos 31 a 34 e 1 João 3, verso 2. Versos 13 a 15. Este relato serve de introdução ao capítulo seguinte. Antes de começar a conquista de Canaã, Josué tem uma visão e recebe do Senhor uma resposta encorajadora. Êxodo 3, versos 2, Êxodo 5, verso 5, Números 22, versos 23 e 31. Verso 14. O exército do Senhor, chamado também exército do céu, 1 Reis 22, 19, Salmo 148, 2, é formado pelos anjos que servem ao Senhor e executam suas ordens. Salmo 103, versos 20 e 21. Príncipe do exército do Senhor. Josué tem aqui a confirmação da presença invisível de Deus e do seu exército celestial para batalhar lado a lado com seu povo fiel. Atos 12, versos 5 a 11, 18, versos 9 e 10, 23, verso 11 e 27, verso 23. Esse fato nos ensina que, como crentes, não estamos sós em nossas lutas nesse mundo. Existem forças espirituais que lutam a nosso favor, Hebreus 1,14, havendo também as que lutam contra nós. Temos o Espírito Santo que permanece constantemente ao nosso lado como nosso ajudador e protetor. João 14, versos 16 a 23. O homem que Josué viu e que se identificou como príncipe do exército do Senhor era Deus mesmo, capítulo 6, verso 2, provavelmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Seria então uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus aqui na terra. Outros exemplos de teofania: Êxodo 14, verso 19, Gênesis 12, 7, 18, de 22 a 33 e 35, verso 9. Verso 15. Josué recebe uma ordem idêntica à que Moisés havia recebido em Êxodo 3, verso 5. Nota: a Guerra Santa. Longe de sermos abandonados nas batalhas desse mundo, Deus em pessoa dirige e controla a luta que Ele nos manda travar. Efésios 6, versos 10 a 18. Mais importante ainda que a luta visível terrestre, se trava a verdadeira guerra santa contra as forças da maldade do diabo. Lucas 10, versos 17 a 20. 2. O próprio Senhor está à testa, nesta luta até o fim, tendo dado sua vida para vencer junto conosco. Hebreus 2, versos 9 e 10. 3. Nosso alistamento na batalha vem através da verdadeira adoração, Romanos 10, 9, 2 Coríntios 12, versos 9 e 10, e santidade que Ele nos fornece, Hebreus 2, 11, e a nossa entrega completa a Ele, Romanos 12, versos 1 e 2. Tudo isso Josué reconhecia por meio desse encontro com o Senhor, ainda que no seu caso se tratava de luta física, Números 22, 22, e 2 Reis 6, verso 17.